A história começa em um mundo transformado pelo advento do despertar. Em uma paisagem desolada e congelada, indivíduos poderosos se reuniram. O foco deles era o Covil da Morte, uma masmorra de rank S de alto nível, lar de uma entidade antiga. Esta masmorra, a primeira a aparecer no planeta Azur, permaneceu inconquistada por décadas, sua entrada coberta com os esqueletos de inúmeros mestres que nunca retornaram. No entanto, hoje foi diferente. Um guerreiro chamado Sumin desafiou o Covil da Morte sozinho. Após uma batalha feroz, ele saiu vitorioso, tendo matado o monstro de nível divino da masmorra. Mas na saída, exausto, ele não foi recebido com elogios. Em vez disso, ele foi emboscado por homens que um dia foram seus aliados. Eles o cercaram, suas intenções hostis. Um deles disse zombeteiramente para Sumin parar de resistir e entregar o artefato divino que acabará de adquirir. Outro declarou seu destino selado, chamando-o sarcasticamente de herói da humanidade e prometendo uma morte rápida se ele se rendesse. Sumin, seu corpo crepitando com energia, entendeu o plano deles. Ele percebeu que eles esperaram que ele limpasse a masmorra para roubar o poderoso artefato. Ele se perguntou se este era o plano deles desde o início. Dos traidores, um homem loiro chamado Zantang deu um passo à frente, desembainhando sua espada, que pulsava com relâmpagos azuis. Ele confrontou oficialmente seu antigo amigo, exigindo o artefato divino e apelando para a amizade passada deles, oferecendo poupar a vida de Sumin em troca dele. Com um sorriso de escárnios, Zantang se gabou de que simplesmente destruiria o pouco poder que restava a Sumin. Segurando sua própria espada vermelha flamejante, Sumin lamentou sua cegueira. Ele havia tratado esses homens como irmãos desde jovens, lutando ao lado deles por anos, nunca suspeitando de sua natureza venenosa. Cheio da amargura da traição, ele decidiu não cair em silêncio. Ele ergueu sua arma, liberando uma enorme erupção de energia vermelha e roxa do artefato divino, causando uma grande explosão. De pé, desafiador, Sumin desafiou seus antigos companheiros, dizendo-lhes que se quisessem o anel do desafio de Tão, teriam que tentar pegá-lo, mas ele duvidava que algum deles fosse forte o suficiente. A imensa energia atordoou seus antigos aliados. Um dos homens de Zontan ficou impaciente, insistindo para que o grupo matasse Sumin rapidamente. Zamen aconselhou contenção, alertando contra a imprudência enquanto Sumin empunhava o artefato. Enquanto o impasse continuava, uma nova figura desceu do céu, chamando o nome de Sumin. Ele olhou para cima surpreso enquanto uma mulher de cabelo rosa chamada Xiao Men voava em sua direção. Ela o abraçou com força, explicando que tinha ouvido que alguém estava conspirando contra ele e veio porque estava preocupada. Sumin a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem e que seus inimigos não eram páreo para ele. No entanto, ele se perguntou como seus inimigos conseguiram rastreá-lo com tanta precisão. Enquanto ele ponderava sobre isso, Jian Tong sorriu com ar de quem sabe. Naquele momento, Sumin sentiu uma dor aguda nas costas. Xiamou o havia apunhalado, sussurrando que foi ela quem revelou seu paradeiro. Chocado, Sumin olhou para ela enquanto um círculo mágico vermelho brilhava em sua mão onde ela segurava a adaga. Ele não conseguia compreender por que ela, de todas as pessoas, faria isso. Do outro lado do campo de batalhas, Zantang gritou em triunfo, declarando que o catalisador final estava no lugar. Ele então ordenou a ativação de uma formação de aprisionamento. Instantaneamente, um enorme sigilo vermelho se materializou no céu acima de Sumin, prendendo. Da ferida, correntes vermelhas brilhantes irromperam, envolvendo seu corpo e suprimindo sua energia. Ele reconheceu a marca da maldição como sendo de Ren Xiaman e percebeu que ela devia estar planejando sua traição há muito tempo. Zantang se aproximou e ficou ao lado de Xiao Men, colocando o braço em volta dela. Ele explicou zombeteiramente que a formação de aprisionamento foi especialmente preparada para ele e o impediria de canalizar seu poder. Xiao Men acrescentou cruelmente que ela sempre esteve apenas com Zantang. Ela informou friamente a Xumin que seu único propósito era ser uma ferramenta por causa de seu raro talento de 9 estrelas. Eles precisavam dele para adquirir o artefato divino para eles. Destroçado e traído, Xumin caiu de joelhos, gritando de raiva e angústia. Com Sumin amarrado e impotente, Zantang ordenou que seus homens o matassem e tomassem o artefato. Eles avançaram, com as armas brilhando, prontos para atacar. Mas assim que estavam prestes a alcançá-lo, o chão explodiu. Uma mão esquelética maciça irrompeu, seguida por uma onda de guerreiros esqueléticos que interceptaram os atacantes, protegendo Sumin. Sumin olhou chocado, perguntando-se quem tinha vindo em sua ajuda. A salvadora era uma mulher de cabelo roxo claro e um manto com capuz. Sumin a reconheceu como Ji Yao, uma necromante. Ela pousou entre Sumin e seus inimigos, segurando um cajado poderoso. Ela o instou a não desistir, determinada a impedir que os vilões pegassem o artefato. Zantong zombou de sua chegada, descartando-a como mais uma pessoa que veio para morrer.
Ele se gabou de que com dezenas de mestres do seu lado, nem mesmo o grande imperador poderia salvar Sumin agora. Seus homens entraram em confronto com as invocações de mortos-vivos de Jiao. Zantang, enfurecido, avançou diretamente contra Jiao, declarando que qualquer um que ficasse em seu caminho morreria. Enquanto Jiao lutava, um dos homens de Jiangta avisou para tomar cuidado com seu flanco, mas era uma finta. O aviso foi uma distração, e ela se virou em choque bem quando Jiangta se aproximava. Ele brandiu sua arma envolta em raios na direção dela, dizendo à sua colega de classe para não levar suas ações a mal. Suming, ainda preso, só pôde assistir horrorizado e gritar o nome dela enquanto o ataque a atingia. Com Jiao incapacitada, Zongton viu sua chance. Ele disse a Suming que sua preocupação por outra pessoa era descabida e que agora era sua vez de morrer. Ele então cravou sua lâmina azul brilhante fundo no peito de Suming. Inclinando-se, Zongton ofereceu uma última escolha cruel, entregar o artefato e ele talvez poupasse sua vida patética. Mas Suming tinha um último ato de desafio. Agarrando as correntes mágicas, com sangue escorrendo de sua boca, ele olhou para seus traidores com puro ódio. Ele os chamou de monstros absolutos enquanto uma terrível energia vermelha e preta começava a se acumular dentro dele. Em uma última aposta desesperada, Suming liberou uma habilidade autodestrutiva, a técnica de nível divino, explosão de aniquilação. Uma explosão cataclísmica irrompeu de seu corpo, forçando Jian Tang e Ren Xiaomen a recuar em alarme. Após o ocorrido, o campo de batalha ficou em silêncio. Suming, mortalmente ferido, estendeu a mão, sussurrando o nome de Jiao. Ele se arrastou até o lado dela, embalando seu corpo ferido, cheio de arrependimento, perguntando por que ela veio por ele quando ele havia falhado com ela tantas vezes. Jiao, com um sorriso fraco e pacífico, estendeu a mão para tocar seu rosto, dizendo-lhe que se este era o fim deles, eles deveriam morrer juntos. Enquanto sua vida se esvaía, Suming encontrou uma última onda de força. Sua espada se materializou e cravou no chão diante dele, uma declaração contra seus inimigos. Segurando o corpo de Jiao perto, Suming, o matador de deuses, fez um juramento solene. Ele proclamou que, se renascesse, caçaria Ren Xiaomen e Zantang e os despedaçaria. Seus traidores observavam à distância. Confuso, então uma expressão de choque e compreensão surgiu no rosto de Zantang. Ele entendeu o plano desesperado de Suming. Ele ia levar o artefato divino consigo para a morte, arrastando-o para o abismo do covil da morte para que eles nunca pudessem tê-lo. Com seu voto final feito, Suming disse a eles que se quisessem o artefato divino, teriam que vir e pegá-lo. Ele então saltou do penhasco, agarrando Jiao, e caiu na energia caótica abaixo. Em sua mão, o anel do desafio de tão brilhava com uma luz dourada brilhante e ofuscante. O mundo se dissolveu em brancura. A mão de Suming ficou flácida como se a vida finalmente o tivesse deixado, mas então sua consciência retornou. Ele se viu não em um abismo, mas olhando para um céu azul claro e um prédio escolar familiar, perplexo. Sua confusão se aprofundou ao ouvir uma voz em um microfone. Um locutor estava declarando os resultados da 127ª cerimônia de despertar na primeira academia de Xuanjin. Um estudante chamado Wang Qi havia despertado com sucesso, mas sua nova classe era encantador, uma classe de estilo de vida sem combate. Suming, agora um jovem estudante, estava no meio de uma multidão de adolescentes. Ele ouviu outros comentando que a sorte da escola parecia ruim este ano. As palavras cerimônia de despertar o atingiram. Um sentimento familiar o invadiu quando ele percebeu, com absoluto choque, que havia viajado de volta no tempo. Ele tinha 18 anos novamente, no dia de sua própria cerimônia de despertar. Enquanto Suming estava no meio dos estudantes, suas memórias deste dia retornaram com clareza perfeita. Ele reconheceu Wang Xian, a quem se lembrava de ser chamado de gordo. Ele se lembrou que Wang Qian também havia se tornado um encantador em sua vida anterior, confirmando que isso não era um sonho. Para testar ainda mais sua memória, ele pensou nos estudantes seguintes na fila. Ele se lembrava que Li Songyang se tornaria um guerreiro de 2 estrelas. O despertar de Shen Yu falharia, e Song Li se tornaria uma maga de batalha. Os eventos se desenrolaram exatamente como ele se lembrava. Li Songyang comemorou seu despertar bem-sucedido como um guerreiro. Ele foi seguido por Qianyu, que chorou de decepção após seu despertar falhar, e depois por Song Li, que se tornou uma maga de batalha. Com cada evento correspondendo à sua memória, qualquer dúvida que Suming tinha foi apagada. Um sorriso confiante apareceu em seu rosto quando ele aceitou completamente que havia realmente renascido. Sua expressão mudou rapidamente para uma fúria intensa enquanto a memória dolorosa de sua traição por Zantang e Ren Xiaoman passava por sua mente. Ele sentiu que esta segunda chance devia ser um presente dos céus, dando-lhe o poder de reescrever seu passado e vingar seus arrependimentos. Seus pensamentos foram interrompidos por um suspiro da multidão.
No palco, uma versão mais jovem de Zantan estava despertando, cercada por uma incrível aura roxa. O locutor declarou com entusiasmo que Zantan havia despertado uma classe de combate rara e oculta, Guerreiro Marionete Demônio, com um poderoso atributo inato de 8 estrelas. Os estudantes zumbiam de excitação, comentando que um despertar tão poderoso era esperado do jovem mestre da prestigiosa família Zan. Ouvindo isso, Sumin só pôde encarar seu futuro inimigo com um ódio frio e ardente. Enquanto o locutor celebrava o novo gênio da escola, Sumin sentiu um toque em seu ombro. Ele se virou e ficou chocado ao ver uma jovem e saudável Ji Yao em um uniforme escolar. Ela disse que estava procurando por ele. Vendo sua expressão atordoada, ela perguntou se algo estava errado. Dominado pela emoção, ele rapidamente se recompôs e disse que só queria parabenizá-la antecipadamente. Isso confundiu Ji Yao, que perguntou pelo que ele a estava parabenizando. A imagem dela morrendo em seus braços passou diante de seus olhos. Um sorriso genuíno e gentil se formou em seu rosto. Ele disse a ela que não era nada e que ela entenderia em breve. Cheio de alívio sincero, ele acrescentou que era muito bom vê-la novamente. Assim que ele terminou de falar, o locutor chamou pela próxima estudante, Ji Yao. Assustada, ela subiu ao palco. Ela colocou a mão na estela celestial, um grande artefato antigo crepitando com energia azul. Quando seus dedos a tocaram, uma onda maciça de poder irrompeu da pedra, envolvendo-a. A voz do locutor, cheia de choque, declarou que Ji Yao havia despertado uma classe de combate oculta, necromante, com um poderoso atributo de 7 estrelas. Os outros estudantes ficaram atordoados, zumbindo em descrença. Sumin observava com um sorriso calmo e conhecedor, pensando que tudo estava acontecendo exatamente como ele havia previsto, e agora era sua vez. O locutor chamou por Sumin. Enquanto ele caminhava em direção ao palco, Ji Yao lhe desejou sorte. Os outros estudantes não estavam tão otimistas, sussurrando que seria impossível uma terceira classe oculta aparecer, especialmente para um órfão como Xumin. A cena então muda para fornecer contexto. Estamos no planeta Azur, dentro da Nação do Dragão, um mundo governado pelos poderosos despertos. Décadas atrás, ocorreu o advento do despertar. Desde então, toda pessoa, ao completar 18 anos, participa de uma cerimônia para se tornar um dos despertos. Esses indivíduos mudaram fundamentalmente o mundo, possuindo o poder de dobrar a realidade e ganhar imensa riqueza. No entanto, esse poder tem um preço. Os despertos devem constantemente enfrentar desafios intermináveis, confrontando bestas cruéis e explorando masmorras aterrorizantes cheias de monstros. Enquanto caminhava em direção à estela celestial, Tsumin refletia sobre sua vida passada. Ele se lembrava que, como órfão, dependia de subsídios e bolsas de estudo. No dia de sua primeira cerimônia de despertar, ele foi abençoado pelos céus. Um fenômeno magnífico havia descido, e ele despertou um atributo inato de 9 estrelas incrivelmente raro, juntamente com uma classe lendária conhecida como Matador de Deuses. Agora no palco em sua segunda vida, ele estava determinado a mudar seu destino. Ele estendeu a mão em direção ao artefato de despertar, jurando que hoje faria todos o verem sob uma nova luz. Ao fazer isso, uma onda maciça de energia roxa e rosa irrompeu, criando um fenômeno espetacular no céu. O locutor olhava incrédulo, perguntando-se se essa onda incrível poderia significar o nascimento de um gênio com um atributo de 9 estrelas ou até maior. Ji Yao e os outros estudantes estavam igualmente atordoados. Xumin estendeu a mão, pronto para sentir a onda familiar de runas de seu despertar original, mas desta vez algo estava diferente. Um sigilo azul brilhante apareceu em seu peito, e dele, o artefato divino com o qual ele havia morrido, o anel do desafio de Tão, se materializou. Ele ficou completamente chocado, percebendo que o anel de alguma forma viajou de volta no tempo com ele. Antes que ele pudesse processar isso, outro evento inesperado ocorreu. Uma sensação estranha se espalhou por seu corpo, e uma tela holográfica apareceu. Uma notificação do sistema declarou que o sistema de classe do Matador de Deuses Supremo estava se vinculando a ele com sucesso. Em seguida, anunciou que o sistema lhe atribuiu uma classe totalmente nova, e seu despertar foi bem-sucedido. Mas, em vez de sua classe anterior, foi-lhe concedido algo muito maior, uma classe mítica chamada Deus da Espada. Sumin só podia olhar em absoluto espanto, questionando a existência de uma classe mítica e o novo título poderoso que acabará de receber. A imensa energia vermelha do despertar de Sumin deixou todos sem palavras. O locutor, chocado, se perguntou que tipo de classe poderia criar tal fenômeno. Na multidão, os estudantes debatiam o que poderia significar. Um se preocupou que, se fosse uma classe sem combate, Sumin estaria condenado. Jiantian descartou isso, afirmando que com uma visão tão poderosa, não poderia ser uma classe de estilo de vida.
No entanto, enquanto observava, o suor escorria por seu rosto devido à pressão avassaladora da energia de Su-Ming, tão intensa que ele não conseguia se mover. Su-Ming permaneceu calmamente na tempestade de energia, processando as informações do painel dourado diante dele. Ele confirmou que sua classe desperta era o Deus da Espada, diferente do matador de deuses de sua vida passada. Ele tocou a interface do sistema, que completou uma varredura de identificação confirmando sua identidade como Shu-Ming. Em seguida, exibiu seu novo status. Sua classe era o Deus da Espada, e ele possuía um talento dourado chamado Ascensão Universal, que lhe dava a habilidade de elevar ou evoluir qualquer coisa. Su-Ming ficou atordoado. Ele percebeu que um talento dourado era um nível acima da lendária classe de 9 estrelas que ele havia despertado antes. Um sorriso confiante se espalhou por seu rosto quando ele entendeu que seu novo poder deveria superar em muito a classe de Matador de Deuses. Ansioso para ver suas novas habilidades, ele abriu a interface de habilidades. Sua empolgação se transformou em choque. A tela de habilidades mostrava progresso 0 e uma única mensagem. Nenhuma habilidade foi despertada. Su-Ming ficou furioso. Ele agarrou o painel holográfico, gritando internamente sobre como um talento de nível dourado poderia vir sem uma única habilidade. Enquanto Su-Ming estava preocupado, a multidão ficava inquieta, confusa com a demora. Finalmente, o locutor chamou, perguntando se ele havia terminado seu despertar. Su-Ming olhou para a interface sem habilidades com fúria. Ele não podia acreditar que, depois de despertar uma classe supostamente de nível divino, ele não tinha habilidades. Ele se perguntou se o sistema estava brincando com ele. De repente, o painel exibiu uma nova mensagem afirmando que havia recebido seu feedback e retomaria a orientação. Um novo aviso direcionou sua atenção para o anel do desafio de Tão flutuando na frente dele. Confuso, ele olhou para o anel enquanto ele começava a brilhar. O sistema então anunciou que havia identificado com sucesso o artefato divino. Assim que o anel foi identificado, o painel do sistema brilhou intensamente e um pilar maciço de luz dourada irrompeu da posição de Su-Ming, disparando para o céu. A poderosa onda de choque se expandiu, forçando o locutor, que também era o diretor da academia, a se preparar. Bem acima da estela celestial, uma estrela maciça, brilhante e multicolorida se materializou com o número 10 em seu centro. Os olhos do diretor se arregalaram. Ele gaguejou incrédulo, reconhecendo o símbolo de um atributo inato de 10 estrelas. Sua voz ecoou pelo microfone, anunciando que Shu-Ming havia despertado uma classe oculta de 10 estrelas, Mestre da Espada. A multidão explodiu em caos, gritando sobre o talento que desafia os céus de um atributo de 10 estrelas, um nível reservado para os melhores da nação. Zunton olhava em silêncio atordoado enquanto outro estudante comentava que achava o despertar de 8 estrelas de Zunton insano, mas Shu-Emen acabará de revelar um atributo de 10 estrelas no máximo. O diretor, radiante, declarou que era um ano de ouro para a academia. Não só tinham várias classes ocultas, como agora um escolhido dos céus com um atributo de 10 estrelas. Ele admitiu que, embora a classe Mestre Espadachim não fosse de primeira linha, com um talento inato de 10 estrelas, o potencial futuro de Su-Ming seria ilimitado. Como recompensa, o diretor anunciou que presentearia pessoalmente Su-Ming com um conjunto completo de itens de auxílio ao cultivo. No entanto, nem todos estavam otimistas. Sussurros de desapontamento se espalharam. Alguns alunos chamaram isso de desperdício de talento, explicando que o Mestre Espadachim era uma classe de nível inferior. Eles elaboraram que era uma classe medíocre de pau para toda a obra, forçada a treinar tanto em combate à distância quanto corpo a corpo, dividindo o foco entre ataques físicos e mágicos, tornando-a uma classe tipicamente fraca. Outros alunos riram de seu infortúnio, zombando do resultado decepcionante de um talento de 10 estrelas combinado com uma classe tão fraca. Alguns tentaram defendê-lo, sugerindo que com bastante trabalho duro, um mestre espadachim poderia se tornar um causador de dano confiável. E com o talento de Shu-Ming, ele certamente conseguiria, mas os cínicos os calaram, argumentando que a classe exige o dobro do esforço para os mesmos resultados e que ele teria sorte se conseguisse limpar uma masmorra de iniciantes. No palco, Su-Ming ouviu as palavras desdenhosas deles. Ele virou a cabeça ligeiramente, seus olhos sombreados, pensando em como todos consideravam sua classe de mestre espadachim inútil. Enquanto a multidão continuava a murmurar, Ji Yao correu até Su-Ming. Com um sorriso radiante, ela o parabenizou. Su-Ming retribuiu o sentimento. Ji Yao então o encorajou a ignorar as bobagens dos outros, porque despertar um talento de 10 estrelas era incrível. Ela reconheceu que a classe de mestre espadachim poderia ser fraca no início, mas tinha certeza de que, com o talento dele, não seria um problema. Su-Ming deu-lhe um sorriso caloroso e agradeceu, garantindo que não estava deixando os comentários deles o afetarem. Ele então acrescentou enigmaticamente que a subestimação deles era exatamente o que ele queria, o que deixou Ji Yao confusa.
A conversa deles foi interrompida quando o anunciante chamou o próximo aluno. A multidão aplaudiu quando Ren Xiaomen, a garota mais popular da escola, avançou. Zhantang foi visto a encorajando. Ji Yao comentou sobre a popularidade dela, mas Su Ming permaneceu em silêncio. Em vez de assistir, Su Ming virou-se e começou a se afastar. Ji Yao chamou, confusa, lembrando de que a cerimônia não havia acabado. Su Ming respondeu friamente, sem olhar para trás, que não estava interessado. Enquanto ele se afastava, memórias dolorosas de sua vida passada inundaram sua mente. Ele se lembrou de como Ren Xiaomon o havia usado apenas para traí-lo e matá-lo sem hesitação. Ele se lembrou do voto que fez ao morrer e fortaleceu sua determinação por vingança nesta nova vida. Mais tarde, Su Ming caminhou pela cidade, observando que o mundo parecia inalterado de suas memórias. No entanto, ele sabia que algumas coisas estavam diferentes. Além de sua nova classe, ele verificou seu sistema e descobriu uma habilidade chamada Ocultação Total. Esta habilidade lendária permitia que ele escondesse ou reescrevesse informações sobre seu equipamento, classe e outras habilidades. Ele a reconheceu como uma das 4 habilidades que havia trazido de sua vida anterior. Essa percepção desencadeou outra memória, o anel brilhante do desafio de Tão. Ele olhou para suas mãos em choque, finalmente entendendo que o artefato divino o havia seguido de volta no tempo. Enquanto Su Ming contemplava o anel, o painel do sistema se acendeu novamente. Anunciou que estava carregando o artefato divino. Quando o anel foi integrado, uma nova mensagem apareceu. Su Ming havia herdado uma parte das habilidades de sua antiga classe de matador de deuses. Ele olhou chocado, questionando como era possível ganhar habilidades da classe de sua vida passada quando sua nova classe era o deus da espada. Uma tela de status detalhada se materializou mostrando seu nome, Su Ming, nível 1, com estatísticas base equilibradas. Sua classe foi confirmada como o deus da espada mítico único do mundo, e seu talento era a ascensão universal. A seção de habilidades agora listava 4 habilidades: Lâmina do Matador de Deuses, Ocultação Total, Passo Sombrio e Olho Perspicaz. Com essa nova informação, Su Ming começou a formular um plano. Ele pensou em um velho provérbio: um homem é inocente, mas carregar um tesouro o torna um alvo. Para evitar ser usado por outros e porque ainda não era forte o suficiente, ele sabia que precisava ter cuidado. Embora seu talento de 10 estrelas fosse impossível de esconder, ele decidiu que deveria ocultar todas as informações sobre sua verdadeira classe mítica, o Deus da Espada. Ele jurou aproveitar esta segunda chance e não repetir seus erros do passado. Ele sabia por experiência passada que o desafio da masmorra de iniciantes chegaria no segundo dia após a cerimônia de despertar. Com seu conhecimento e habilidades, Su Ming estava confiante de que a masmorra de iniciantes não seria um desafio. Seu objetivo era subir de nível mais rápido do que qualquer outra pessoa e conseguir equipamentos melhores. Para isso, ele decidiu desafiar o chefe mais difícil da masmorra desde o início. Mas primeiro, ele precisava de uma arma decente. Enquanto isso, em um quarto luxuoso em um arranha-céu alto chamado Palácio, uma cena diferente se desenrolava. Zhantang e Ren Xiaoman estavam juntos. Ren Xiaoman provocou Zhantang por levá-la a um lugar assim logo após a cerimônia. Zhantang, irritado, disse a ela para não mencionar a cerimônia, reclamando que Su Ming havia roubado sua cena. Ren Xiaomen, no entanto, já estava tramando. Ela disse a ele para não ficar bravo, explicando que, embora Su Ming fosse apenas um mestre espadachim, seu atributo de despertar era incrivelmente alto. Ela lhe assegurou que Su Ming teria muito valor para eles usarem mais tarde. Intrigados, Zhantang perguntou o que ela queria dizer. Ren Xiaoman sorriu maliciosamente e mostrou algo em seu celular. Enquanto Zhantang olhava, sua expressão mudou de irritação para surpresa. Ren Xiaoman explicou seu plano com um olhar frio e calculista. Ela estava confiante de que se jogasse uma pequena isca para Su Ming, ele a morderia. Então, assim como antes, eles poderiam usá-lo para seus próprios fins. Seguindo seu plano, Su Ming chegou a um enorme arranha-céu que abrigava um mercado de armas. Ele pegou um elevador até o 12º andar, onde foi recebido por um funcionário do Empório de Armas. Enquanto caminhava, ele observou que o lugar estava cheio de estudantes recém-despertos se preparando para o teste da masmorra de novatos. Ele ouviu alguns lamentando a falta de dinheiro, percebendo que teriam que se matar em masmorras por uma arma decente. A atenção de Su Ming foi atraída por uma multidão reunida em torno de uma vitrine específica. Eles estavam admirando uma espada azul brilhante chamada Lâmina de Gelo do Tirano, uma arma de rank diamante que diziam ter sido forjada por um jogador de classe grande espada de alto nível. A multidão se maravilhava com seu poder, que supostamente poderia congelar o sangue de um monstro, mas também se intimidava com seu preço de 1 milhão de moedas advin. Enquanto eles expressavam sua admiração, Su Ming sorriu para si mesmo. Ele se lembrou de sua vida passada que esta arma era uma farsa, e os comerciantes que a vendiam seriam eventualmente presos.
Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz. Ele se virou para ver uma mulher bem vestida com cabelo grisalho curto, ladeada por 2 guarda-costas. Ela perguntou se ele era Xu Ming, e ele, por sua vez, perguntou quem ela era. A mulher se apresentou como Jian Lan, vice-diretora do grupo Jian, e entregou-lhe seu cartão de visita. Xu Ming pegou o cartão, afirmando que achava que não a conhecia. Zhen Lan ignorou seu comentário e, autossuficiente para os outros ouvirem, anunciou que em nome do grupo Jian, ela cobriria todas as suas despesas do dia. Ela então lhe disse que esperava que ele pudesse lhe fazer um favor. Quando Xu Ming perguntou que tipo de favor, ela instruiu um guarda-costas a lhe mostrar uma foto. A foto era de uma jovem sorridente com os olhos escondidos, cercada por flores brancas. Zhen Lan explicou que a garota era sua irmã mais nova, Zhen Yunqing, que também frequentava sua escola e tinha acabado de despertar. Ela revelou que já havia investigado o despertar dele e estava ciente de seu talento de 10 estrelas. Ela argumentou que com o poder dele, a masmorra de novatos não seria um desafio para ele. Ela o lembrou que apenas os recém-despertos poderiam entrar e então fez seu pedido. Ela queria que ele se juntasse à sua irmã e a protegesse para que ela pudesse completar o teste em segurança. Após um momento, Xu Ming recusou categoricamente, dizendo que não estava interessado. Enquanto ele se afastava, Jian Lan ficou em choque. Ela gritou atrás dele, oferecendo-lhe a escolha de qualquer arma na loja se ele concordasse, mas sua oferta foi recebida com silêncio. Furiosa, ela pensou consigo mesma como um estudante falido que acabou de ter sorte poderia ter o direito de recusá-la. Justo quando Jian Lan estava furiosa, Xu Ming parou. Com uma expressão calma, ele se virou e disse, "É mesmo?" Ele então apontou para a arma mais cara da loja e declarou que levaria a lâmina de gelo do tirano, a espada falsa que valia 1 milhão de moedas Advin. Jinglan ficou enfurecida, acreditando que ele estava deliberadamente tentando extorquí-la. Ela o acusou de dificultar as coisas e questionou se ele realmente achava que alguém de seu status valia 1 milhão de moedas. Xu Ming simplesmente a lembrou de que ela havia lhe oferecido a escolha de qualquer arma. Ele disse a ela que se ela não estivesse disposta a cumprir, o acordo estava desfeito. Com um sorriso confiante, ele então lhe ofereceu um conselho, dizendo-lhe para avisar sua irmã que ela deveria se preparar com todo o seu esforço, insinuando que há coisas que a riqueza não pode comprar. Surpreendentemente, a raiva de Jian Lan desapareceu, substituída por um sorriso intrigado. Ela achou Xu Ming interessante e admitiu para si mesma que havia exagerado. Ela se virou e saiu com seus guarda-costas. Os espectadores ficaram atônitos, sussurrando sobre como aquele estudante havia acabado de enganar as pessoas poderosas do grupo Jian. Quando eles saíram, o celular de Xu Ming vibrou com uma mensagem recebida. Ele olhou e viu que era de Ren Xiaoman. A mensagem era exatamente como ele se lembrava. Ela perguntou se ele sempre gostou dela, afirmou ter mudado de ideia e pediu para encontrá-la no telhado do prédio acadêmico naquela noite. Xu Ming notou com fria diversão que, mesmo não tendo despertado como matador de deuses, as táticas manipuladoras de Ren Xiaoman não haviam mudado. Lembrando de seu voto de vingança, ele respondeu com uma mensagem simples, concordando em encontrá-la. Com isso resolvido, Xu Ming voltou sua atenção para encontrar uma arma. Ele se aproximou de uma vendedora e perguntou sobre uma exposição de objetos parecidos com rochas pontiagudas chamadas pedras de espada. A vendedora explicou que eram pedras de arma que tinham a chance de produzir uma arma de rank prata, mas ela o avisou cautelosamente que tudo era baseado em probabilidade, e a maioria das pedras continha apenas as armas de menor grau. Para sua surpresa, Xu Ming disse a ela que era exatamente isso que ele queria. Ele explicou que, em vez de gastar uma fortuna em uma arma de prata que logo se tornaria obsoleta, era uma aposta muito melhor tentar conseguir uma de uma pedra barata. No entanto, ao olhar para as pedras, ele pensou que, para ele, não era realmente uma aposta. A verdade era que ele podia realmente ver os dados dentro das pedras. Isso foi graças a outra habilidade que ele trouxe de sua vida passada, o olho da percepção. Um painel do sistema explicava que essa habilidade lendária dava aos seus olhos o poder de ver a verdadeira natureza das coisas. Usando essa habilidade, ele pegou uma das pedras com confiança. Ele sabia que uma arma de prata comum custaria centenas ou milhares de moedas Advin, mas, usando sua habilidade para encontrar uma em uma pedra barata, era um valor incrível para um estudante falido como ele. Enquanto Xu Ming se sentava com a pedra de arma, suas ações atraíram a atenção de outros estudantes. Um deles, um garoto de cabelo loiro, o reconheceu como o garoto que acabará de recusar o poderoso grupo Jian. O garoto e seus 2 amigos se aproximaram de Xu Ming, zombando. O garoto loiro zombou dele por segurar uma pedra de arma lixo, rindo da ideia de que Xu Ming recusaria um brinde de uma grande corporação apenas para apostar em um pedaço de lixo. Eles chamaram Xu Ming de idiota. Xu Ming, no entanto, não se abalou.
Ele reconheceu o valentão loiro como Yang Jin, um pirralho rico que ele lembrava de sua vida passada que se divertia intimidando os calouros. Achando a situação um incômodo, Su Ming decidiu se divertir um pouco com eles. Ele calmamente se virou para Yang Jin e propôs uma aposta, 5.000 moedas a de que ele conseguiria uma arma de rank prata da pedra que estava segurando. Após um momento de silêncio chocado, Yang Jin e seus amigos caíram na gargalhada, pensando que Su Ming era um idiota. Yang Jin zombou dele, dizendo que havia uma chance de 99,99% de a pedra ser lixo e que ele nunca havia conhecido alguém tão ansioso para jogar seu dinheiro fora. Su Ming simplesmente respondeu que eles logo viriam quem estava realmente desperdiçando dinheiro. Yang Jin aceitou a aposta ansiosamente, e uma multidão de curiosos se reuniu. Su Ming declarou que abriria a pedra ali mesmo, avisando o valentão para não voltar atrás. Yang Jin apenas riu, dizendo-lhe para se preocupar com as 5.000 moedas que ele estava prestes a dever. Com todos observando, Su Ming ativou seu olho da percepção. Sua visão mudou, permitindo-lhe ver a espada vermelha brilhante escondida dentro da pedra. Com um grito confiante, ele quebrou a pedra. Uma luz vermelha brilhante rompeu da rocha estilhaçada, e uma espada poderosa voou para fora. Yang Jin, seus amigos e toda a multidão só puderam olhar em total descrença enquanto Su Ming calmamente pegava a arma pelo cabo. Uma notificação do sistema apareceu identificando sua nova arma, uma espada de ferro negro com gume carmesim, uma arma de prata de baixo grau com um afixo especial chamado Bebedor Carmesim, que permitia absorver o sangue de monstros para curar seu portador. De pé em meio ao silêncio atônito, Su Ming segurou sua nova espada, admirando-a como uma bela arma. Ele então pensou com um olhar frio e determinado que esta nova espada seria perfeita para seu encontro com Ren Xiaoman naquela noite. Yang Jin e seus amigos ficaram em silêncio atônito, incapazes de acreditar que Su Ming havia tirado uma arma de rank prata da pedra. Su Ming, segurando a espada, comentou casualmente que não era ruim, principalmente sua habilidade de roubo de vida, observando que eliminaria sua necessidade de um curandeiro no próximo teste da masmorra. Um painel do sistema confirmou que a arma era uma espada de aço negro de rank prata com mais 10% de roubo de vida. Enquanto Yang Jin olhava em pânico, Su Ming apontou a lâmina para ele, lembrando ao valentão que uma aposta era uma aposta e as 5.000 moedas advém agora eram suas. Derrotado, Yang Jin transferiu o dinheiro. Saindo furioso, ele gritou que não esqueceria essa humilhação. Su Ming simplesmente o aconselhou a não fazer apostas tão descuidadas no futuro. A vendedora olhou maravilhada, percebendo que fazia anos que ninguém tirava uma arma de verdade de uma de suas pedras. Com seus ganhos, Su voltou ao balcão para comprar uma bainha, perguntando se 5.000 moedas seriam suficientes. A vendedora, atônita, confirmou que sim. Ele comprou uma bainha de rank prata dourada e ornamentada que reduzia a perda de durabilidade da arma em 50%. Su Ming estava satisfeito, sabendo que isso reduziria significativamente o desgaste da espada. Enquanto ele segurava sua espada embainhada, uma notificação do sistema apareceu perguntando se ele queria ativar uma função oculta chamada manifestação de arma. Ele decidiu não fazê-lo, pensando que ainda não era a hora. Com um sorriso de canto, ele pensou em como ainda precisava pegar esta nova arma e aumentar seu rank. Mais tarde, caminhando por um parque, Su Ming refletiu sobre sua situação. Ele reconheceu que, após despertar como Deus da Espada, não possuía uma única habilidade de classe utilizável. No entanto, sua classe veio com um talento primordial incrivelmente poderoso, a Ascensão Universal. Este talento único permitia que ele melhorasse a qualidade de qualquer item uma vez, tornando sua classe mítica verdadeiramente digna de seu rank. Segurando sua espada, ele testou este poder. Uma notificação do sistema anunciou que a Ascensão Universal foi ativada. A ascensão foi bem sucedida, e o efeito bebedor carmesim foi obtido. A espada começou a brilhar com uma poderosa aura vermelha. Uma notificação final exibiu o novo status da arma, uma espada de aço negro carmesim de alto rank prata. Sua habilidade de bebedor carmesim foi aprimorada para drenar o sangue do alvo ao contato, e ganhou uma nova habilidade, sede de sangue, concedendo um bônus temporário de mais 5 em todas as estatísticas por 30 segundos após matar um monstro. Su Ming ficou satisfeito com a melhoria. Com os preparativos completos, ele ativou a manifestação de arma oculta, confiante de que a masmorra de iniciantes no dia seguinte não seria um desafio. Mais tarde naquela noite, Su Ming chegou ao telhado do prédio acadêmico. Ele estava silhuetado contra a paisagem urbana futurista, com sua nova espada na mão. Ren Xiaoman já estava lá. Ela se virou com um sorriso sedutor e o cumprimentou, repreendendo de brincadeira por estar atrasado. Seu sorriso desapareceu instantaneamente. Sem uma palavra, Su Ming brandiu sua espada contra ela. Ela gritou e mal conseguiu desviar do ataque enquanto a lâmina mergulhava na borda de concreto onde ela estava. Ela olhou incrédula, perguntando o que ele estava fazendo.
Com um olhar frio e inabalável, Xu-Ming disse a ela que viera por vingança. Uma memória dolorosa de sua vida passada passou por sua mente, o momento de sua morte, segurando a moribunda Jiao enquanto Ren Xiaoman observava sem remorso. Ren Xiaoman estava perplexa e com raiva. Ela exigiu saber do que ele estava falando, lembrando de que ela tinha acabado de aceitar sua confissão. Ela levantou o celular, mostrando um histórico de mensagens onde ele havia dito que gostava dela e a convidado para sair. Ela gritou em frustração, apontando que foi ele quem quis namorá-la. Ela não conseguia entender por que ele estava agora tentando machucá-la. Su-Min simplesmente ficou parado, sua expressão dura e silenciosa. Ele olhou para ela com um sorriso frio e conhecedor. Ele disse a ela que, embora ela estivesse certa sobre a confissão que aconteceu em uma vida passada, sua mente divagou, repassando o relacionamento deles. Ele se lembrou dela como a garota mais popular da escola, enquanto ele era apenas um órfão solitário. Ele se lembrou do dia seguinte à primeira cerimônia de despertar. Abatido, ele foi abordado por ela que, com um sorriso gentil, perguntou se ele estava bem. A partir daquele dia, ele sentiu que tinha o afeto de alguém. Isso levou à sua confissão por mensagem de texto, seus encontros românticos e sua intimidade, mas esse passado feliz foi destruído pela memória de uma fotografia dela e de Zantang juntos, um símbolo de sua traição final. De volta ao presente, o rosto de Su-Ming se contorceu de raiva enquanto ele gritava que tudo era uma mentira. Ele a acusou furiosamente, declarando que sabia tudo sobre seus negócios escusos com Zantang e que ela só o estava usando. Ren Xiaoman ficou completamente chocada, gaguejando que ele estava falando bobagens e tentando negar suas acusações. Mas Xu Eming foi implacável. Ele disse a ela que ela sabia muito bem se ele estava mentindo ou não e que sua persona bonita e equilibrada era uma farsa. Ele então se inclinou com a voz cheia de veneno, e disse a ela que seu verdadeiro eu não passava de uma pessoa vaidosa e sem vergonha. Com isso, a compostura de Ren Xiaoman se desfez completamente. Seu rosto se contorceu de fúria enquanto ela abandonava sua farsa. Ela gritou com ele, perguntando o que ele poderia saber e chamando-o de órfão. Ela cuspiu venenosamente que se o talento dele não valesse algo, ele nunca teria tido a chance de falar com ela. Ela então o ameaçou, gritando que nem ela nem Zantang o deixariam sair impune por insultá-la. Su-Ming respondeu às ameaças dela com um sorriso desdenhoso. Ele a desafiou a tentar, mas sugeriu que ela deveria se preocupar mais sobre como esse pequeno caso afetaria sua imagem pública cuidadosamente construída de pura como jade. Essa provocação final a levou ao limite. Fervendo de fúria, ela se lançou em direção à espada que Xu-Ming havia deixado no concreto e a brandiu contra ele. Enquanto a lâmina voava em sua direção, Su-Ming pensou consigo mesmo que as ações dela eram exatamente como em sua vida passada. No entanto, desta vez ele estava preparado. Assim que a espada estava prestes a atingi-lo, gavinhas de energia vermelha irromperam da lâmina, parando-a no ar e deixando Ren Xiaoman completamente chocada. Su-Ming explicou que previu isso, conhecendo a tendência dela para apunhalar pelas costas. Uma notificação do sistema confirmou a ativação da habilidade bebedor carmesim de sua arma. As gavinhas de energia vermelha surgiram da lâmina e se enrolaram em torno de Ren Xiaoman. Su-Ming revelou sua armadilha. No momento em que ele a mirou com a habilidade de sua arma, o destino dela foi selado. A gavinha disparou para frente, atingindo-a diretamente no rosto. Ela soltou um grito agudo de agonia, clamando que seu rosto estava arruinado. Enquanto ela caía no chão, Su ficou sobre ela e disse friamente que ela mesma havia provocado aquilo. Ele estava prestes a declarar que aquele era o início de sua vingança, mas ela o interrompeu, gritando que faria Zantang matá-lo. Impassível, Su-Ming simplesmente guardou sua espada, que se desmaterializou em seu inventário. Ele então se virou e foi embora, dizendo a ela para ir contar a Zantang que ele poderia vir atrás dele quando estivesse pronto. Ele declarou que o golpe de hoje era o seu rompimento. Enquanto a deixava chorando no telhado, ele pensou que essa lâmina também serviu para cortar o afeto que ele um dia valorizou tão profundamente. Mais tarde, ele recebeu uma notificação em seu celular. Era um presente da academia. A mensagem era do diretor Wang, parabenizando-o por seu despertar e fornecendo-lhe um pacote de recompensa para ajudá-lo a se preparar para a masmorra de iniciantes. O pacote continha uma pílula de fortalecimento, um pacote de equipamento de combate e 10.000 moedas de advento. O dia seguinte começou às 6 horas. Su-Ming segurava a pílula de fortalecimento do diretor. Ele reconheceu a generosidade, mas suspeitava que era por pena de ter despertado uma classe fraca de mestre da espada, apesar de seu talento de 10 estrelas. Ele comeu a pílula imediatamente, reclamando que o gosto era terrível. O gosto ruim foi esquecido enquanto ele era envolvido por uma aura dourada. Uma notificação do sistema o chocou. A pílula lhe concedeu mais 10 de constituição e 100 pontos de experiência, o suficiente para promovê-lo instantaneamente para o nível 2 e conceder-lhe 10 pontos de atributo livres.
Enquanto sua tela de status era atualizada, um novo talento passivo foi ativado, Corpo de Espada Inato. Este talento significava que ele havia formado inatamente uma espada em seu coração, permitindo-lhe aprender qualquer habilidade do tipo espada, ignorando suas restrições usuais. Sumin ficou satisfeito, percebendo que, como esperado de seu talento de 10 estrelas, ele poderia aprender habilidades apenas subindo de nível. Cheio de nova confiança, ele sorriu e declarou que mostraria a todos seu verdadeiro poder na masmorra de iniciantes. Ele chegou à área da masmorra de iniciantes da primeira academia de Xuanjin, uma praça movimentada cheia de estudantes e portais. Um grupo de seus colegas de classe se aproximou dele. Os mesmos estudantes que zombaram de sua classe agora pediam ansiosamente para formar uma equipe. Eles elogiaram seu talento de 10 estrelas e o presente do diretor, sugerindo que a masmorra seria simples. Eles ofereceram suas próprias classes para apoiar as supostas fraquezas do mestre da espada, esperando pegar carona em seu sucesso para uma pontuação mais alta. Xuemin estava enojado com a hipocrisia deles, pensando em como o haviam desprezado no dia anterior. Ele os recusou sem rodeios, dizendo que já tinha uma equipe. Suas palavras foram ouvidas por Jiao, que correu surpresa, perguntando quando ele havia formado uma equipe. Ela explicou que tinha vindo mais cedo especificamente para ser a primeira a convidá-lo para formar uma equipe. Sumin, pego de surpresa, tentou explicar. Ele disse a ela que seus objetivos não eram as recompensas usuais e que estava preocupado que ela pudesse se machucar. Ele então se inclinou e sussurrou sua verdadeira intenção. Ele planejava desafiar a masmorra sozinho. Assim que Jiao estava processando isso, eles foram interrompidos por um estudante de cabelo azul com um sorriso confiante. Ele se apresentou como Yan Zei, um patrulheiro caçador de demônios de 9 estrelas, e convidou formalmente Sumin para sua equipe. Sumin reconheceu Yan Zei de sua vida passada e, sem hesitar, recusou categoricamente sua oferta. Antes que Yan Zei pudesse insistir no assunto, Jiao interveio. Ela colocou o braço em volta dos ombros de Sumin e anunciou que ele já havia formado uma equipe com ela, então todos deveriam parar de incomodá-lo. Os outros estudantes, incluindo Yan Zai, pediram desculpas e foram embora. Enquanto a multidão se dispersava, Sumin olhou para Jiao com gratidão, pensando em como ela era confiável. Enquanto Sumin estava com Jiao, ele olhou para um relógio, notando que a hora de início da masmorra se aproximava. Na hora certa, um portal azul massivo ganhou vida, e uma voz anunciou que o 127º desafio da masmorra de iniciantes havia começado oficialmente. Do portal, apareceu uma transmissão holográfica do diretor Wang. Parecendo que tinha acabado de acordar, ele se desculpou por dormir demais. Ele explicou as regras do teste obrigatório de um dia. Todos os estudantes estavam pré-registrados, e lá dentro, eles ganhariam pontos com base em suas contribuições. Ele os aconselhou fortemente a formar equipes para aumentar suas chances de sobrevivência e completar o desafio dentro de um dia. Enquanto o diretor falava, Jiao se virou para Sumin, apenas para descobrir que ele havia desaparecido. Ela olhou ao redor, confusa. Antes que alguém pudesse reagir, o diretor Wang declarou oficialmente a masmorra aberta. Naquele instante, uma figura passou correndo pelos outros estudantes e mergulhou direto no portal. A multidão explodiu em choque, gritando que alguém já havia entrado e identificando rapidamente o desafiante solitário como o estudante de 10 estrelas, Sumin. Ao entrar na masmorra, Sumin foi atingido por nostalgia. Ele se lembrou de como, em sua primeira vida, ele estava assustado e animado ao mesmo tempo. Uma voz poderosa então ecoou, dando as boas-vindas aos novatos. Ela explicou que a masmorra era um lugar de perigo e oportunidade, e para sair, eles precisavam derrotar o chefe normal. No entanto, também ensinou um método de maior dificuldade para recompensas maiores. Com um olhar determinado, Sumin declarou seu novo objetivo. Nesta vida, ele escolheria o desafio mais difícil e mataria o chefe oculto final da masmorra. Ele se encontrou em uma selva exuberante sob o luar, identificada pelo sistema como a Floresta da Maré Furiosa, uma zona de nível F. Ele notou imediatamente que o mapa da masmorra de iniciantes mudava a cada ano, tornando este local diferente de sua vida passada. Ele também sabia que o ponto de surgimento era aleatório para cada desafiante, o que significava que o planejamento da rota tinha que ser feito na hora. Isso também significava que os monstros que ele encontraria seriam diferentes, adicionando outra camada de imprevisibilidade. Quando Xumin começou a explorar, ele rapidamente encontrou um inimigo formidável, um monstro-árvore senciente massivo com uma cabeça de fogo rugindo e um rosto esculpido ameaçador. Ele sabia de sua vida passada que este monstro, embora imóvel, usaria suas vinhas para arrastar seus alvos para sua boca de fogo. No entanto, seu objetivo não era lutar contra todos os monstros. Ele estava focado no chefe oculto. Portanto, ele decidiu que era melhor evitar inimigos tão difíceis. Ele olhou para um mapa holográfico traçando seu curso.
Ele pensou em como sua razão para entrar correndo primeiro era para ter uma vantagem inicial. Ele precisava explorar o novo layout e encontrar os itens necessários para invocar o chefe oculto. Embora o mapa mudasse a cada ano, ele sabia que a estratégia fundamental para acionar a luta contra o chefe permaneceria a mesma. Ele tinha que agir rapidamente antes que mais estudantes chegassem e tornassem mais difícil coletar os itens necessários. Com seu plano definido, ele entrou em ação, saltando pela floresta densa. Algum tempo depois, às 7h30, outro grupo de estudantes entrou na masmorra. Uma garota de cabelo azul claro e seus dois colegas de equipe masculinos olharam ao redor da clareira silenciosa. Eles notaram que não havia outros desafiantes por perto e concluíram que a área deveria ser segura. A segurança deles foi abalada quando a garota ouviu um barulho nas árvores, alertando sua equipe. Eles olharam para cima bem a tempo de ver outro estudante atravessar a folhagem. O garoto, empunhando um martelo, aterrissou perto deles, gritando por ajuda. A equipe recém-chegada só pôde olhar em choque enquanto a fonte da perseguição foi revelada: dois ratos monstruosos gigantes com olhos vermelhos brilhantes. Reconhecendo os ratos sanguinários, a coragem dos estudantes falhou e, em pânico, eles decidiram se separar e correr para salvar suas vidas. De volta à praça, o perigo do teste tornou-se aparente. Às 7h31, um relatório em tempo real brilhou acima do portal, anunciando que 3 desafiantes haviam sido devorados pelos ratos sanguinários. O estudante caído mais poderoso era Lida Bial, de 6 estrelas. Ji Yao, ainda tentando formar uma equipe, ficou chocada. Alarmada por um estudante de 6 estrelas ter caído tão rapidamente, ela pediu urgentemente para que todos acelerassem a formação de suas equipes, gritando que as pessoas lá dentro precisavam desesperadamente de mais ajuda. Enquanto isso, dentro da Floresta da Maré Furiosa, a situação era sombria. A garota de cabelo azul que havia sido perseguida corria para salvar sua vida, agora sozinha e ferida. No pânico, ela havia se separado de seus colegas de equipe e perdido toda a direção. Enquanto tentava se orientar, ela sentiu uma nova presença. Olhando para cima, ela viu a silhueta de um monstro massivo semelhante a um macaco empoleirado nas árvores. A criatura caiu no chão, seus olhos vermelhos brilhantes encarando-a com malícia. Paralisada de medo, a garota só pôde observar enquanto a besta gigante saltava em sua direção. Em seu momento final, ela fechou os olhos com força e gritou para que alguém a salvasse. De repente, um flash de luz vermelha passou por ela. Em uma impressionante explosão de velocidade, Su Ming apareceu. Sua espada de aço negro carmesim se tornou um borrão enquanto ele atingia o monstro macaco. O teste da masmorra de iniciantes era mais letal do que os estudantes esperavam. O pânico tomou conta dos recém-despertos enquanto eles se viam espalhados e sobrecarregados. Um estudante aterrorizado lamentou sua sorte ao encontrar um urso pardo sanguinário de elite nível 5 logo no início. Seu lamento se transformou em um grito quando ele foi brutalmente empalado pela besta. O caos não se limitou a uma área. Por toda a floresta, outros estudantes fugiam de criaturas como o caçador do pântano de nível 2 e o cão de caça de nível 3, com muitos encontrando o mesmo fim fatal. Pedidos de ajuda inundaram os canais de comunicação com relatos desesperados de que os pontos de teletransporte estavam completamente cercados por hordas de monstros, solicitando reforços urgentes que não chegavam. Em meio à carnificina, Ji Yao se viu completamente sozinha, cercada pelos corpos sem vida de seus colegas de equipe. Atingida pela dor e aterrorizada, ela desabou na grama alta, tremendo ao se lembrar de seus colegas de equipe dizendo para ela se esconder. Mal havia se passado meia hora desde o início do teste, e a dificuldade era tão alta que ela duvidava que qualquer novo estudante pudesse sobreviver. Em outro lugar na floresta, a garota de cabelo azul claro estava em choque, encurralada pelo monstro macaco gigante. Assim que a besta se lançou sobre ela, uma rajada de golpes rápidos de espada cortou o ar. Su Ming apareceu em um borrão de movimento, saltando sobre a garota aterrorizada e aterrissando graciosamente entre ela e a besta. A garota olhou para ele com admiração, pensando que ele era incrivelmente forte e tinha matado o monstro com um único golpe. Agradecida, ela começou a agradecê-lo, reconhecendo-o e perguntando se ele era o famoso estudante de 10 estrelas Xu Ming. Com um sorriso calmo, Xu Ming disse a ela que estava apenas de passagem. Ele então avisou sombriamente que não conseguiria salvá-la uma segunda vez, revelando que o monstro ainda não havia sido morto. A garota de cabelo azul ficou chocada ao saber que o monstro ainda estava vivo e se virou para ver sua sombra ameaçadora pairando atrás dela. Em pânico, ela declarou que buscaria reforços e gritou para Su Ming aguentar firme enquanto corria para salvar sua vida. Sozinho com a besta, Su Ming ativou calmamente seu olho da percepção. Um painel do sistema revelou a identidade do monstro como um rei macaco mutante, uma besta feroz de nível 3 com alta força e constituição, mas agilidade muito baixa.
Percebendo que era um monstro mutante, Sumin entendeu por que ele havia sobrevivido a um golpe direto de sua arma de grau prata. O rei macaco mutante se recuperou e saltou no ar, descendo seus punhos massivos em um golpe poderoso, mas Sumin se esquivou do ataque facilmente. Ele notou com um sorriso que a velocidade do monstro não era nada má e decidiu competir com ele. Lembrando-se das habilidades que herdou de sua vida passada, ele decidiu usar a terceira, Passo do Deus Oculto. Uma notificação do sistema explicou que essa habilidade era uma técnica de aceleração que aumentava sua velocidade em 50% e o tornava completamente imune a todos os ataques e impossível de ser mirado enquanto ativa, embora consumisse uma grande quantidade de estamina. Uma onda de energia azul petróleo brilhante envolveu Sumin. Ele desapareceu em um instante, reaparecendo diretamente atrás do confuso rei macaco, provocando que estava atrás dele. O monstro rugiu e se virou para atacar, mas Sumin desapareceu novamente em um flash de luz. Olhando para a besta agora desequilibrada e vulnerável, Sumin declarou o concurso encerrado, achando-o chato e unilateral. O rei macaco mutante só pôde observar em choque. A forma de Sumin em silhueta se refletia em seu olho aterrorizado enquanto ele se preparava para atacar. Declarando que havia terminado de brincar, Sumin desferiu um ataque final devastador que cortou o monstro ao meio. Uma notificação do sistema confirmou imediatamente sua vitória. Enquanto o corpo do monstro se dissolvia em dados, uma tela de saque apareceu. Ele havia obtido um pergaminho de habilidade de corte único de bronze de baixo grau. Ele ficou sobre os restos de seu inimigo, pensando que, embora a habilidade fosse de baixo nível, era um achado decente para a masmorra de iniciantes. De repente, ele foi envolvido por uma luz dourada brilhante enquanto um grande título de primeiro abate apareceu diante dele. Um anúncio para toda a masmorra foi transmitido, declarando que um mestre da espada de nível 2 havia completado o primeiro abate da Floresta da Onda de Maré, ganhando o título de primeiro abate. Por toda a masmorra, os estudantes em dificuldade ficaram chocados ao receber a notificação. Como recompensa, cada jogador recebeu uma pequena poção de cura. Uma garota ferida agarrou a poção que apareceu em sua mão, suspirando de alívio. Os estudantes começaram a especular sobre o misterioso mestre da espada, com alguns adivinhando imediatamente que era o estudante de 10 estrelas, Sumin. Outros argumentaram que poderia ser um mestre da espada diferente, mas todos concordaram que a conquista lhes deu esperança de que a masmorra era concluível. De volta à sua clareira, Sumin entrou em pânico. Ele havia se esquecido completamente do sistema de títulos públicos, percebendo que isso poderia expor sua verdadeira força. Ele decidiu ser mais cuidadoso, planejando usar sua habilidade de ocultação total para esconder suas futuras conquistas. Ele também ficou surpreso que, após meia hora, ele foi a primeira pessoa a matar um único monstro. Enquanto corria mais fundo na floresta, ele parou de repente. Uma matilha de lobos atrozes de nível 3 emergiu dos arbustos, seus olhos verdes brilhando ameaçadoramente. Sumin sorriu, reconhecendo os lobos como um dos melhores monstros para subir de nível. Ele decidiu que era a oportunidade perfeita para experimentar sua recém-adquirida habilidade com a espada. Ele já havia usado seu talento único, Ascensão Universal, para aprimorar o pergaminho de habilidade de bronze do macaco. O sistema havia acionado a sublimação da habilidade, transformando-o em uma habilidade nova e mais poderosa. Ele havia obtido uma habilidade de prata de baixo grau, corte de desembainhar a espada, uma técnica que lhe permitia embainhar sua espada, reunir seu foco e desferir um golpe devastador em um único movimento. Enquanto os lobos atrozes uivavam, Sumin liberou seu novo poder. Uma onda massiva de energia azul em forma de crescente desceu sobre a matilha que avançava. A onda de energia massiva atravessou os lobos atrozes com força devastadora. Em uma exibição brutal e sangrenta, o corte de desembainhar a espada de Sumin decapitou e fatiou toda a matilha, ganhando-lhe uma cascata de pontos de experiência a cada bate. Às 9h30, ele estava sozinho na clareira agora silenciosa, o chão coberto com os restos de seus inimigos. Com um sorriso satisfeito, ele assistiu a uma notificação do sistema confirmar que ele havia alcançado nível 9 e ganhado o título de Lenda do Lobo Faminto. Ele reconheceu que sua estratégia de usar o corte de longo alcance estilo Aido era a maneira mais eficiente de farmar esses monstros de baixo nível. Ele demonstrou a técnica novamente, embainhando sua espada e focando sua intenção. Ele acumulou energia, mirou em seu próximo alvo e, com um olhar determinado, desferiu outro golpe poderoso. Uma segunda onda massiva de energia desceu, pronta para aniquilar outro grupo de lobos. No entanto, desta vez, seu ataque encontrou uma resistência inesperada. Para o choque de Sumin, seu poderoso corte foi repentinamente desviado em uma explosão de fumaça e fogo. Uma figura nova e muito maior emergiu do caos. Era um monstro lobo bípede massivo com olhos vermelhos brilhantes, identificado pelo sistema como líder rei lobo de nível 10, encarando-o com pura malícia.
Enquanto Sumin estava subindo de nível espantosamente rápido, os outros estudantes estavam apenas começando a se organizar. Às 8h30, uma hora após a abertura da masmorra, as equipes começaram a se formar e entrar no portal, determinadas a revidar. Gritos de contra-ataque ecoaram enquanto os grupos recém-formados, reforçados pela força principal de estudantes, começaram a repelir as hordas de monstros. Uma dessas equipes se viu em uma batalha desesperada. Um estudante de cabelo azul saltou para a frente, cortando um monstro massivo mutante parecido com um rato para salvar seu colega de equipe caído. Ele e seu companheiro olharam em choque e alívio enquanto eram banhados com pontos de experiência do abate. Uma notificação do sistema confirmou que eles haviam derrotado um rato do campo mutante. A equipe comemorou sua vitória cheia de esperança renovada. Eles sentiram que com a chegada da força principal e a ajuda de poções de cura, eles definitivamente poderiam vencer. Um estudante até chorou de alegria quando finalmente subiu de nível. A celebração deles foi interrompida por um novo e surpreendente anúncio para toda a masmorra. Uma transmissão do sistema declarou que outro título de primeiro sangue havia sido conquistado, desta vez por matar um monstro líder. Os detalhes do anúncio deixaram todos os estudantes na masmorra atordoados. O jogador que alcançou essa proeza incrível era um pescador de nível 9. A recompensa era o título de líder dos líderes. Sussurros de descrença se espalharam como fogo. Eles questionaram como um jogador com uma profissão de estilo de vida sem combate, como pescador, poderia ser tão forte, muito menos já ter alcançado nível 9. A cena volta 10 minutos para revelar a identidade do pescador misterioso. Era Suming, que usou sua habilidade de ocultação total para disfarçar sua classe antes de lutar contra o Rei Lobo líder. A batalha foi intensa. O poderoso corte de Suming desceu sobre o Rei Lobo, mas a fera era incrivelmente ágil, evitando por pouco a força total do golpe. Apesar da esquiva, o ataque ainda acertou, deixando um corte sangrento e esgotando a barra de vida do monstro. Sem se abalar, Suming saltou no ar com uma velocidade incrível. Ele provocou a fera, declarando que seu oponente não era um estudante qualquer, mas um reencarnado, enquanto descia sua espada em um golpe final e decisivo. Uma notificação do sistema confirmou sua vitória. Ele havia matado o Rei Lobo de costas prateadas, ganhando 500 pontos de experiência, o que foi suficiente para subir para o nível 10. Ele também aumentou a proficiência de suas habilidades e obteve saques valiosos, um osso de garra cortante de ferro e um coração de Rei Lobo. Esta vitória acionou o anúncio de líder dos líderes em toda a masmorra. Enquanto isso, em outra parte da floresta, Yang Jin e seus dois amigos também estavam em uma luta brutal contra uma matilha de lobos. Exaustos e ensanguentados, eles finalmente derrotaram o último dos monstros. Um dos companheiros de equipe de Yang Jin suspirou de alívio, grato por o pergaminho de aumento de ataque, a recompensa de toda a masmorra pelo título de líder dos líderes, ter chegado bem a tempo de salvá-los. Ele então comentou sobre o misterioso pescador de nível 9 que havia conquistado o título. Ao ouvir isso, Yang Jin explodiu em frustração. Ele não conseguia entender como um jogador com uma classe de habilidade de vida sem combate poderia subir de nível tão rapidamente, sentindo que era uma zombaria pessoal aos jogadores de combate como ele. Ele então reclamou furiosamente de seu facão barato, culpando Suming por enganá-lo e levar seu dinheiro. Ele lamentou que, se não tivesse sido enganado, poderia ter comprado uma arma de grau prata adequada. Um de seus amigos só pôde tentar consolá-lo dizendo que a sorte de Suming era boa demais. A frustração de Yang Jin transbordou, e ele se voltou contra seus próprios companheiros de equipe, chamando-os furiosamente de inúteis e gritando que ele teve que aguentar todo o dano. Ele reclamou que, depois de matar tantos lobos, a experiência compartilhada só o levou ao nível 2, fazendo-se sentir um completo otário. Sua raiva então se voltou para Suming, e ele ferveu de fúria, jurando que se encontrasse Suming na masmorra, ele o destruiria. Seus amigos tentaram acalmá-lo, mas Yang Jin apenas zombou com desdém. Enquanto isso, Suming, agora no nível 10, agachou-se nos arbustos e examinou um novo painel do sistema. Era uma notificação parabenizando por alcançar o nível 10 e acionar sua tarefa de mudança de profissão primária. O conteúdo da tarefa seria selecionado aleatoriamente com base em sua situação atual. Suming sabia que esta era sua grande oportunidade. Ele se lembrou de sua vida passada, onde só havia alcançado o nível 10 depois de sair da masmorra de novatos. Por causa disso, sua missão de mudança de classe gerada aleatoriamente foi pareada com uma masmorra de nível muito mais alto que ele não conseguiu completar. Ele foi forçado a grindar até o nível 15 antes de poder tentar, reduzindo significativamente o valor das recompensas. Com um olhar de determinação feroz, ele pensou em como esta vida era completamente diferente. Ao atingir o nível 10, ainda dentro da masmorra de novatos, sua missão seria adaptada à sua localização atual. Assim como ele previu,
uma nova notificação lhe deu sua tarefa: matar o guardião da caverna da Rocha Vermelha, um monstro de elite na Floresta da Maré Furiosa. Ele sorriu, percebendo que isso tornava as coisas muito mais fáceis. Com um sorriso confiante, Su-Ming declarou que sua primeira tarefa de mudança de classe estava praticamente concluída. Ele decidiu adicionar todos os seus novos pontos de atributo em sua estatística de agilidade. Assim que o fez, outro painel do sistema apareceu com uma recompensa surpreendente. Parabenizou-o por quebrar o limite de 100 em seu atributo de agilidade e concedeu-lhe uma nova habilidade passiva de platina de baixo grau de sua profissão de Deus da Espada, Mestre Marcial da Espada. Esta poderosa habilidade permitia que ele equipasse qualquer tipo de arma de espada, ignorando completamente todos os requisitos de nível e estatísticas. A cena muda para uma sala de reuniões na primeira academia de Xuanjin. Uma assistente mostrou ao diretor Wang uma tabela de classificação holográfica dos melhores alunos das cidades vizinhas. O diretor ficou chocado ao descobrir que Su-Ming, o aluno das estrelas em quem ele tinha grandes esperanças, não estava na lista. Sua assistente sugeriu que a classe de controlador de espadas de Su-Ming era provavelmente fraca nos estágios iniciais, mas ela admitiu que era estranho ele não estar nem entre os 500 melhores. A discussão deles foi interrompida quando a porta se abriu bruscamente e uma mulher entrou furiosa. Ela se apresentou como Annie Handlin, a vice-prefeita da cidade de Xuanjin. Ela estava furiosa, afirmando que o diretor havia lhe contado sobre um promissor aluno 10 estrelas, mas os dados mostravam que ele não estava na tabela de classificação. O diretor Wang tentou explicar, mas a vice-prefeita o acusou de mentir sobre a força de Su-Ming para conseguir mais fichas de qualificação para o prestigioso Conselho da Torre Celestial. Ela destacou que, com base nos dados atuais, apenas Yanxi Zantang de sua academia mostrava um potencial real. Por causa desse mau desempenho, ela estava reduzindo as fichas de qualificação da academia de 3 para apenas 2. Ela o avisou que, se a academia ficasse em último lugar novamente este ano, eles não receberiam nenhuma ficha no próximo ano, e então saiu furiosa. Atordoado, o diretor Wang segurou as 2 fichas com o coração pesado. Ele sabia que o Conselho da Torre Celestial era uma oportunidade vital para seus alunos e contava com Su-Ming para garantir uma vaga extra, não perder uma. Ele só podia esperar que Su-Ming desse o seu melhor e não o decepcionasse. Enquanto isso, de volta à Floresta da Maré Furiosa, Su-Ming chegou à entrada da caverna da Rocha Vermelha. Ele verificou seu mapa, confirmando que este era o local correto para sua missão de mudança de classe, e ficou aliviado por não ter encontrado mais monstros em seu caminho. Ele espiou a caverna escura, reconhecendo que, como nunca esteve neste lugar em sua vida anterior, não tinha ideia dos perigos que o esperavam lá dentro. Com uma expressão séria, Su-Ming entrou cautelosamente na caverna da Rocha Vermelha. Ele foi imediatamente emboscado quando uma criatura se chocou na frente dele. Era um pequeno monstro de pele azul com olhos vermelhos brilhantes, identificado como um goblin garimpeiro de nível 6. O goblin o encarou com malícia. Antes que pudesse fazer qualquer som, Su-Ming entrou em ação. Ele balançou sua espada com uma velocidade incrível, determinado a matar a criatura antes que ela pudesse alertar toda a caverna sobre sua presença. No entanto, sua morte rápida teve o efeito oposto. Uma notificação do sistema o informou que ele havia acionado a consciência da caverna Goblin e ativado um modo Goblin especial. Su-Ming ficou surpreso com isso. Ele ficou tenso, percebendo com uma expressão sombria que sua tarefa de mudança de classe não seria tão simples quanto ele havia imaginado. Da escuridão, uma horda massiva de goblins emergiu, seus olhos vermelhos brilhando ameaçadoramente enquanto avançavam em sua direção. O sistema confirmou seus medos, anunciando que todos os goblins dentro da caverna da Rocha Vermelha lançariam agora um ataque contínuo contra ele. Um painel separado explicou que o modo Goblin era um estado de comportamento como preguiça, desleixo ou ganância. Forçado a uma batalha desesperada, Su-Ming começou a abrir caminho através do enxame. Ele sabia que, embora os goblins individuais não fossem de alto nível, seu grande número era uma ameaça séria. Enquanto recuava para o fundo da caverna, ele começou a se preocupar se a durabilidade de sua arma poderia suportar uma luta tão prolongada. Enquanto lutava contra a horda de goblins, ele de repente notou uma ameaça muito maior surgindo na escuridão. Um enorme goblin de elite ergueu uma arma massiva e brilhante. Um monstro gigante saltou e desceu sua arma em um golpe poderoso, forçando Su-Ming a se esquivar. No entanto, o ataque foi uma armadilha coordenada. Enquanto Su-Ming estava no ar, arqueiros goblins miraram das sombras. Uma saraivada de flechas choveu sobre ele, e várias acertaram o alvo, ferindo-o. Ao pousar, ele reconheceu que os goblins eram surpreendentemente inteligentes, sabendo atacá-lo em seu momento mais vulnerável. O ataque era implacável. No momento em que ele pousou, mais 2 goblins com adagas desceram sobre ele de cima. Ele conseguiu bloquear seus golpes, mas a pressão constante estava cobrando seu preço.
Ele percebeu que sua mana estava se esgotando muito rapidamente, e ele não poderia continuar usando sua poderosa habilidade Passo da Sombra Divina por muito mais tempo. Agora cercado por goblins e seu formidável líder de elite, Sumin entendeu a dificuldade da situação. Para um jogador que não tinha habilidades poderosas no início do jogo, lutar contra eles de frente seria incrivelmente difícil. Um sorriso confiante apareceu quando ele decidiu que, se uma abordagem direta não funcionasse, teria que ser mais flexível. Colocando seu novo plano em ação, ele saltou para longe usando as paredes da caverna para se impulsionar para fora do alcance da horda, declarando que se esquivaria primeiro por respeito. Os goblins ficaram confusos com sua retirada repentina. Agora escondido atrás de uma grande formação rochosa, Sumin observava os monstros em busca com um sorriso astuto, pronto para armar sua armadilha. De seu esconderijo, Sumin armou sua armadilha, reaparecendo em uma saliência alta acima dos goblins. Ele declarou que tinha um presente para eles enquanto liberava um corte massivo de energia de sua espada. A poderosa onda de energia rasgou a horda, fatiando os goblins menores em pedaços. Com um sorriso confiante, Sumin sabia que seu plano havia funcionado. Ao garantir o terreno elevado, ele poderia usar a vantagem de longo alcance de seu corte de sacar a espada para aniquilar seus inimigos. Ele continuou seu ataque, lançando outro corte que eliminou os goblins menores restantes. Ele pousou graciosamente em meio à carnificina. O campo de batalha, agora silencioso. O líder goblin de elite, o único sobrevivente, olhava incrédulo enquanto sua tropa era aniquilada em um instante. Suming se aproximou calmamente do monstro ferido, cuja barra de vida estava criticamente baixa, e o informou que era o único que restava. Sem que ele soubesse, sua batalha não passou despercebida. Do lado de fora da entrada da caverna, um dos amigos de Yang Jin estava escondido na grama alta. Ele relatou ao seu líder que tinha ouvido uma luta dentro da caverna. Yang Jin descartou como ridículo, questionando quem seria tolo o suficiente para desafiar uma área de nível 7 ou mais tão cedo, mas seu amigo insistiu no que ouviu. De repente, a expressão de Yang Jin mudou quando ele também ouviu passos se aproximando da boca da caverna. Ele e seu amigo observaram enquanto uma figura emergia da escuridão, perguntando-se quem poderia estar farmando monstros em um lugar tão perigoso. Quando a figura saiu, o rosto de Yang Jin congelou em descrença. Era Suming, parecendo maltratado, mas vitorioso. Suming, notando o grupo nos arbustos, ponderou consigo mesmo que era verdade que os inimigos sempre se cruzam. Inconsciente de sua história, Suming estava simplesmente refletindo sobre sua primeira missão de avanço de classe, que ele notou ter sido por pouco. Ele estava agora no nível 11. Seus pensamentos foram interrompidos quando ele sentiu um movimento atrás de si. Yang Jin, consumido por seu rancor, havia lançado um ataque surpresa. Com graça sem esforço, Suming se esquivou do golpe desajeitado sem sequer se virar. Yang Jin ficou chocado por sua emboscada ter falhado tão facilmente. Enfurecido, ele ordenou que seus dois amigos cercassem Suming e impedissem sua fuga. Com seus amigos o apoiando, Yang Jin confrontou Suming, dizendo-lhe que ele havia lhe causado uma grande perda naquele dia e que sua má sorte o levou a este encontro na masmorra. Suming olhou para os três com uma expressão entediada e indiferente. Yang Jin o provocou, perguntando se ele estava com medo agora. Suming simplesmente inclinou a cabeça e perguntou genuinamente quem ele era. Yang Jin ficou sem palavras, humilhado por Suming nem se lembrar dele. Ele ficou furioso, enfurecido por Suming ter se esquecido de ganhar 5.000 moedas advento dele. Gritando de frustração, Yang Jin ordenou que seus amigos atacassem, e os três avançaram. Suming permaneceu calmo, observando que não havia necessidade de força só porque ele não se lembrava deles. Então, um sorriso confiante se espalhou por seu rosto enquanto ele erguia sua espada. Ele decidiu que esta era uma oportunidade perfeita para experimentar sua nova habilidade. Com um sorriso de canto, Suming invocou sua espada, que começou a brilhar com uma energia vermelha em espiral. Ele então liberou sua nova habilidade, controle da espada. A lâmina disparou para frente, voando pelo ar por conta própria enquanto balançava com uma velocidade incrível. Antes que Yang Jin e seus amigos pudessem reagir, a espada controlada telecineticamente os cortou em uma rajada de luz vermelha. Os três valentões foram arremessados, gritando de dor enquanto caíam no chão, derrotados em um instante. Suming sorriu, satisfeito com a demonstração de seu novo poder. Yang Jin, ferido no chão, olhava em total descrença. Ele reconheceu a técnica como controle da espada e gaguejou em choque, questionando como era possível. Enquanto a lâmina girava ameaçadoramente, ele gritou que o controle da espada era uma habilidade avançada que um mestre da espada não deveria ser capaz de aprender até muito mais tarde. Em sua mente, Suming relembrou a verdadeira origem da habilidade. Ele havia obtido um pergaminho de habilidade de controle da espada depois de derrotar o Goblin de Elite. Ele então usou seu talento único, Ascensão Universal, para aprimorar o pergaminho de baixo grau em uma habilidade utilizável.
Ele ficou satisfeito com o resultado, não apenas porque a habilidade era poderosa, mas porque se encaixava perfeitamente na persona pública de um mestre da espada, o que ajudaria a ocultar sua verdadeira classe de nível mítico. No entanto, seus pensamentos se voltaram para um prêmio mais valioso. Após sua primeira missão de avanço de classe, ele recebeu um projeto de localização oculta do baú de recompensa final. De pé sobre seus inimigos derrotados, ele abriu o misterioso projeto em uma tela holográfica dourada. À medida que o conteúdo foi revelado, a expressão confiante de Su Min desapareceu, substituída por uma de choque absoluto. O conteúdo do projeto oculto deixou Su Min sem palavras. As coordenadas para o tesouro escondido estavam na Caverna da Rocha Vermelha Parte 2. Ele ficou instantaneamente irritado, perguntando-se por que tinha que voltar para aquela mesma caverna. Sua confusão aumentou quando ele leu o estranho subtítulo no mapa: Goblins, Comércio e Vida, o que não fazia sentido para ele. Enquanto isso, às 11h30 da manhã, em outra parte da floresta, uma cena diferente se desenrolava. Uma equipe de 3 garotas estava comemorando sua vitória após uma batalha feroz com um monstro grande. Uma das garotas, agora no nível 7, suspirou de alívio. Ela reconheceu que deviam seu sucesso à sua companheira de equipe 7 estrelas, uma garota de cabelo verde claro chamada Fenfase, que as carregou durante a luta. Com a batalha terminada, uma companheira de equipe correu animadamente para dividir o saque. Fenfase virou-se para sua companheira de equipe restante e perguntou se ela estava bem, mas a garota garantiu que estava. Um momento depois, no entanto, a expressão de Fenfase se transformou em uma de choque. Ela olhou ao redor confusa e perguntou onde sua outra companheira de equipe, aquela que tinha acabado de ir coletar o saque, havia desaparecido de repente. O pânico começou a se instalar enquanto Fenfase examinava a clareira. O corpo do monstro estava se dissolvendo, mas sua amiga não estava em lugar nenhum. Ela não conseguia entender o que tinha acontecido. Sua companheira de equipe estava bem ali há um segundo, e elas já haviam eliminado todos os monstros da área. Não havia nada no chão, nenhum vestígio de luta. Então, os olhos de Fenfase se arregalaram em puro horror quando uma percepção aterrorizante pareceu ocorrer a ela. Um grito agudo de terror ecoou pela floresta. O projeto dourado que Su Min adquiriu revelou uma perturbadora entrada de bestiário intitulada Vida de Goblin. Detalhou como os goblins vivem em tribos em lugares escuros, liderados por chefes e xamãs. O sistema então explicou que, para manter sua alta taxa reprodutiva, os goblins capturariam criaturas fêmeas por qualquer meio necessário, ilustrado com imagens horríveis deles sequestrando estudantes do sexo feminino. Su Min recuou enojado, chocado com a natureza perversa dos goblins nesta linha do tempo. Ignorando isso, ele seguiu as coordenadas do projeto. Uma notificação logo confirmou que ele havia chegado ao local. No entanto, ele se viu em uma floresta densa e silenciosa. Ele olhou ao redor, confuso. O projeto era para a Caverna da Rocha Vermelha Parte 2, mas não havia caverna à vista, fazendo-se perguntar se as coordenadas estavam erradas. Ele ficou em silêncio tentando resolver o quebra-cabeça. Uma névoa espessa então surgiu, obscurecendo sua visão. Sentindo que algo estava errado, Su Min ativou sua habilidade Olho Perspicaz. Sua visão se aguçou, perfurando a ilusão. Ele avistou um monstro enorme parecido com um rato que estava escondido anteriormente. A criatura se assustou, percebendo que havia sido descoberta. Vendo isso, Su Min entendeu o truque, e um sorriso confiante apareceu em seu rosto. Ele percebeu que o nome Caverna da Rocha Vermelha Parte 2 era uma distração para fazer os desafiantes procurarem por uma caverna física. A entrada real não era uma caverna, mas uma ilusão habilmente escondida e guardada pelo monstro. Tendo descoberto a ilusão, Su Min percebeu que a verdadeira entrada era uma caverna subterrânea e saltou para a abertura oculta. Enquanto descia, ele viu um fogo abaixo e entendeu que os goblins haviam usado a fumaça habilmente para esconder a entrada. Ele pousou em segurança dentro da grande caverna, sua expressão tornando-se séria. Ele avistou um batedor goblin solitário e decidiu não atacar. Ele se lembrou de que matar até mesmo um goblin acionaria o modo goblin e alertaria o ninho. Ele lembrou a si mesmo que estava lá apenas pelo tesouro e tinha que ter cuidado. No entanto, ao avançar mais fundo, ele encontrou o corpo sem vida de Fenfase. Su Min percebeu que ela deve ter sido emboscada depois de cair na armadilha de fumaça. Ele fez uma careta de nojo, pensando que as criaturas eram tão vis quanto seu bestiário sugeria. Ele então ouviu gritos desesperados vindo de mais adentro. Ele viu outra estudante com cabelo roxo curto encurralada por vários goblins. Ela ainda estava viva, e um pensamento pragmático cruzou a mente de Su Min. Ele considerou usá-la como uma distração para facilitar sua caça ao tesouro. Ele decidiu que teria que deixá-la para morrer, dizendo a si mesmo que a culpa era dela por não ser forte o suficiente. Justo quando ele resolveu abandoná-la, a garota fez um último apelo desesperado, implorando para que alguém a salvasse e oferecendo uma grande recompensa.
Ela então gritou que sua irmã mais velha era vice-diretora do grupo Jangan. Com essas palavras, os olhos de Su-min se arregalaram em choque ao perceber quem ela era. Naquele momento, os goblins avançaram, prontos para atacar a garota apavorada. Assim que os goblins avançaram, Su-min interveio. Ele lançou sua espada, que voou pelo ar em golpes vermelhos antes de se cravar no chão, arremessando os monstros para trás. Ele então saltou sobre as criaturas atordoadas para o lado de Jian Yunqin. Com um sorriso confiante, Su-min ativou sua habilidade de controle de espada. Ele chamou de volta sua espada, que brilhou com uma intensa energia vermelha enquanto ele preparava seu corte de desembainhar. Ele liberou o ataque, uma enorme explosão de luz não letal que envolveu a área. Seu plano era baseado no que ele havia lido anteriormente. Goblins têm uma fraqueza incapacitante à luz forte. Sabendo disso, Su-min agarrou a chocada Jian Yunqin e a puxou para se levantar, dizendo para ela correr. Ele sabia que, contanto que não matasse nenhum goblin, o clarão os assustaria sem ativar o modo goblin e alertar o ninho. Eles correram até alcançarem uma distância segura. Su-min olhou para trás e confirmou que sua teoria estava correta. Os goblins desorientados não os haviam perseguido. Jian Yunqin, exausta mas segura, corou ao agradecê-lo por salvá-la e se apresentou. Su-min então se lembrou da foto que sua irmã havia lhe mostrado, confirmando que esta era a irmã mais nova de Jian Lan. No entanto, Su-min não demonstrou interesse. Ele dispensou friamente os agradecimentos dela, dizendo que estava apenas de passagem e começou a se afastar. Jian Yunqin rapidamente o chamou, tentando oferecer uma recompensa e mencionando novamente sua irmã poderosa. Su-min cortou friamente a oferta de Jian Yunqin, dizendo a ela que deveria se preocupar em sair viva da masmorra antes de falar sobre recompensas. Enquanto ela implorava para que ele não a deixasse, ele afirmou sem rodeios que já a havia salvado uma vez, e que a falta de força dela apenas o atrasaria. Apesar de suas palavras duras, ao consultar seu mapa do tesouro novamente, ele se surpreendeu ao ver que ela o havia seguido. Ele a ignorou e apontou para um ponto brilhante no mapa, declarando que o tesouro estava enterrado bem ali. Enquanto Jian Yunqin ficava de vigia, perguntando nervosamente se os goblins ainda o seguiam, Su-min começou a cavar. Após algum esforço, ele anunciou que havia encontrado. Ele desenterrou um grande baú de qualidade prata. Ele sabia que este era o baú de maior graduação na masmorra de iniciantes, mas planejava usar seu talento de ascensão universal para melhorar sua qualidade. Ao ativar sua habilidade, o baú começou a emitir uma luz dourada brilhante, deixando Jian Yunqin atordoada. Su-min ergueu o prêmio transformado, explicando que agora era um baú de tesouro de qualidade ouro de baixo grau. Ele sabia que esses baús eram como uma loteria com alta chance de render itens, habilidades ou equipamentos poderosos. Com um sorriso confiante, ele abriu o baú, imaginando quais tesouros o aguardavam. Jian Yunqin observava maravilhada enquanto uma luz brilhante rompia de dentro. 2 itens se materializaram, uma peça de armadura de ombro dourado ornamentada e um pergaminho dourado. Uma notificação identificou seus ganhos, uma peça do conjunto Corrente da Sombra e um pergaminho de habilidade de curandeiro de almas. Su-min examinou suas recompensas do baú de ouro. Sua excitação inicial rapidamente se transformou em decepção. Embora o conjunto de armadura fosse um bom achado, ele reclamou que o pergaminho de habilidade de curandeiro de almas de grau platina era inútil, pois não combinava com sua profissão. Vendo sua frustração, Jian Yunqin sugeriu nervosamente que talvez o pergaminho apareceu porque ela estava por perto. Enquanto Su-min olhava para ela confuso, ela corou e revelou que sua profissão despertada era curandeiro de almas de 7 estrelas. Esta revelação deixou Su-min completamente sem palavras. Imediatamente depois, uma notificação do sistema anunciou que Jian Yunqin havia se juntado à sua equipe e ele era agora o líder da equipe. Enquanto isso, em outra parte da masmorra, uma cena mais sombria se desenrolava. Um estudante foi brutalmente assassinado por outro jogador. Um painel do sistema revelou o objetivo do assassino, uma tarefa primária de mudança de classe que exigia que ele matasse 50 outros jogadores, com sua contagem atual em 33. Depois de abater sua vítima, o assassino, um estudante da Academia Vujin, sorriu sadicamente e chamou seu próximo alvo. Esse alvo era Ji Yao. O assassino declarou que os fracos tinham apenas um caminho, a morte, e anunciou que era a vez dela. Enfurecida e salpicada de sangue, Ji Yao se recusou a ser uma vítima. Ela invocou um guerreiro esquelético para se defender e lutar. O caos da masmorra era generalizado. Às 12h30, uma explosão massiva irrompeu do chão, forçando uma aterrorizada Ji Yao a fugir para salvar sua vida. Tendo conseguido escapar, ela foi vista escalando desesperadamente uma encosta íngreme. Ela encontrou uma pequena saliência e se escondeu, espiando cautelosamente, tentando sobreviver à provação brutal. Enquanto Ji Yao se escondia na saliência do penhasco, o estudante assassino da Academia Vujin rondava a área abaixo.
Sua tentativa de furtividade falhou quando seu pé escorregou, deslocando algumas pedras soltas. A cabeça do assassino se virou bruscamente, seus olhos afiados localizando instantaneamente o esconderijo dela. Com uma velocidade incrível, ele saltou pela face do penhasco, aterrissando diretamente na frente da chocada Jiao. Ele atacou imediatamente, balançando sua grande lâmina e provocando-a. Jiao mal conseguiu desviar do golpe poderoso, mas o ataque ainda a atingiu de raspão, deixando-a ferida. O assassino pousou graciosamente na saliência estreita, expressando surpresa que uma garota como ela tivesse conseguido resistir à sua caçada por tanto tempo. Ele continuou a zombar dela, dizendo que ela havia desperdiçado seu tempo, mas admitindo que ela tinha alguma habilidade, concedendo que talvez sua academia Xuanjin não fosse inteiramente feita de lixo. Enfurecida e ferida, Jiao exigiu saber por que ele, um estudante da vizinha academia Wujin, tinha vindo à masmorra deles apenas para massacrar pessoas inocentes. Com um sorriso sádico, o estudante explicou que não era por nenhuma razão especial. Ele mostrou a ela sua interface do sistema, revelando que sua missão de mudança de classe de nível 10 exigia que ele matasse 50 outros jogadores. Jiao olhou com incredulidade horrorizada. O assassino detalhou que não poderia fazer tal carnificina na masmorra de sua própria cidade, então ele pegou seu avião particular para a área deles. Ele cruelmente disse a ela que se quisesse culpar alguém, deveria culpar sua própria academia por ser a mais fraca entre as várias cidades. Comparando a escola dela a um caqui macio pronto para ser espremido, ele avançou contra ela novamente. Desesperada, Jiao invocou um guerreiro esqueleto para interceptar o ataque. No entanto, seus esforços foram fúteis. O assassino zombou de seus brinquedos de esqueleto primários enquanto cortava a invocação ao meio com um único golpe poderoso, continuando seu ataque implacável a agora indefesa Jiao. O estudante da academia Wujin declarou que não deixaria Jiao escapar novamente e lançou um poderoso ataque vermelho em espiral chamado Estocada Voadora da Lâmina de Sangue. Justo quando a espada mortal estava prestes a atingi-la, uma flecha verde surgiu do nada, interceptando o golpe. O assassino rugiu de frustração, exigindo saber quem havia interferido. Das árvores, um grupo de estudantes emergiu. O líder, Yan Ze, chamou Jiao, dizendo que eles dariam cobertura. Jiao reconheceu seus colegas de classe que vieram em seu auxílio enquanto Yan Ze estava pronto com seu arco brilhante. Enquanto isso, às 12 horas, em outra parte da floresta, Sumin completou seu objetivo submetendo os fragmentos de tesouro que havia coletado ao sistema. Uma notificação do sistema confirmou imediatamente que sua tarefa primária de mudança de classe estava concluída, e ele havia sido promovido a Deus da Espada de primeira mudança de classe. A promoção veio com um enorme aumento de poder, um aumento de mais 10 em todos os seus atributos, um efeito aprimorado para seu talento mítico de corpo de espada de origem, e um aumento de 2 vezes em seu poder, velocidade e proficiência com a espada. Agora significativamente mais forte, Sumin sentiu uma nova onda de confiança sobre seu plano de desafiar o chefe oculto da masmorra. Ele se virou para Jian Yunqin e deu a ela o pergaminho de habilidade de curandeiro de almas. Uma notificação confirmou que ela o usou com sucesso, e uma luz brilhante a envolveu enquanto ela aprendia a nova habilidade. Os detalhes da habilidade apareceram em um painel do sistema. Buff de alma, uma habilidade de platina de alto grau. Quando ativada, consumia poder da alma para aumentar os pontos de experiência ganhos por todos na equipe em impressionantes 200%. Tanto Sumin quanto Jian Yunqin ficaram em estado de choque absoluto. Sumin não conseguia acreditar na sorte incrível dela, percebendo que ela havia obtido aleatoriamente uma habilidade de subida de nível de categoria divina. Vendo esta oportunidade incrível, um sorriso travesso se espalhou pelo rosto de Sumin. Ele apontou para Jian Yunqin e anunciou que havia mudado de ideia. Ele agora concordaria com o pedido anterior dela para ajudá-la a completar a masmorra de iniciantes. Ela ficou radiante com a decisão dele. Enquanto Jian Yunqin comemorava, ela pensou em como um jogador corajoso o suficiente para enfrentar a caverna dos goblins sozinho era um protetor muito mais seguro do que os mercenários contratados que sua irmã havia pago. Sumin suspirou para si mesmo, pensando que embora não gostasse de jovens ricas que usavam dinheiro para pegar atalhos, ele não podia deixar passar a vantagem que a incrível habilidade dela oferecia. Justo quando Sumin estava processando a situação com Jian Yunqin, ele foi surpreendido por uma notificação do sistema. Era uma mensagem de Jiao. Enquanto isso, na encosta do penhasco, o estudante da academia Wujin, indiferente aos reforços, avançou contra um dos companheiros de equipe de Yan Ze. Com um golpe brutal, ele derrubou o estudante, observando friamente enquanto o corpo caía. Em resposta, Yan Ze disparou uma poderosa flecha verde, mas o estudante da academia Wujin a desviou, para a incredulidade de Yan Ze. Aproveitando o choque, o assassino avançou novamente. Outro dos companheiros de equipe de Yan Ze avançou,
apenas para ser recebido pela estocada voadora da lâmina de sangue do assassino. O ataque o atingiu na cabeça, matando-o instantaneamente. Quando o segundo colega de equipe caiu, Yanzé e Ji Yao ficaram sozinhos em meio aos corpos. Yanzé olhou horrorizado, percebendo que seu inimigo era forte demais. Ele ficou chocado que a Academia Wujin pudesse produzir um desperto tão poderoso, e sua pesquisa sobre estudantes superiores que manejavam lâminas não deu em nada. Enquanto o estudante da Academia Wujin estava sobre suas vítimas, uma percepção horrível ocorreu a Yanzé. Ele reconheceu o agressor como Li Shengun, o estudante gênio de 10 estrelas da cidade de Wuyan com a profissão oculta de maníaco por lâminas. Li Shengun reclamou que havia perdido tempo, e sua contagem de mortes estava apenas em 35 de 50. A situação era sombria. Yanzé, um lutador de longa distância, estava em grande desvantagem, enquanto Ji Yao estava sem mana. Desesperado, Yanzé perguntou a Ji Yao se eles poderiam esperar por reforços. Ji Yao olhou para o ícone indicando que havia enviado uma mensagem para Su Ming, mas com uma resolução sombria, ela disse a Yanzé que nenhum reforço viria. Ouvindo isso, Li Shengun zombou, ridicularizando a impotência deles. Ele então declarou que mataria o arqueiro irritante primeiro e avançou contra Yanzé. Em um ato desesperado de autossacrifício, Ji Yao interceptou o ataque, gritando para Yanzé correr. Sua bravura foi recebida com força esmagadora. Li Shengun a desarmou sem esforço. Ele se impôs sobre ela com desprezo e cruelmente lhe disse que uma fraca como ela não tinha o direito de salvar os outros enquanto se preparava para desferir o golpe final. Quando Li Shengun desceu sua lâmina, uma luz azul brilhante irrompeu, desviando o golpe fatal bem a tempo de salvar Ji Yao. Atordoada, ela olhou para cima enquanto uma voz chamava seu nome. Para seu choque, era Su Ming. Ele estava no penhasco acima, uma figura solitária contra a silhueta do derrotado Yanzé e do assassino Li Shengun. Su Ming havia recebido a mensagem de Ji Yao e suas palavras altruístas ressoaram com ele. A mensagem não era um pedido de ajuda, mas um aviso desesperado para ele ficar longe. Isso desencadeou uma enxurrada de memórias de sua vida passada. Ji Yao lutando por ele, morrendo por ele, nunca temendo nenhum perigo para salvá-lo. Ele pensou em como, mesmo nesta nova vida, após encontrar um inimigo tão mortal, seu primeiro instinto não foi se salvar, mas priorizar a segurança dele. Movido por sua lealdade inabalável, ele saltou para a encosta do penhasco. Ji Yao gritou com ele, perguntando por que ele tinha vindo quando ela o havia avisado. Ela só pôde olhar com surpresa e preocupação enquanto ele aterrissava graciosamente à sua frente. Su Ming a repreendeu gentilmente, dizendo para não se preocupar sempre com os outros primeiro. Então, com um sorriso caloroso e determinado, ele fez um voto solene. Nesta vida, ele seria quem a protegeria. Li Shengun notou que a luz azul brilhante era na verdade uma espada voando pelo ar. Ele ficou chocado, reconhecendo a técnica avançada de controle de espada. A lâmina voou diretamente para a mão de Su Ming enquanto ele a pegava no ar, parado desafiadoramente no penhasco. Com sua espada agora em mãos, Su Ming a balançou com uma força incrível. Li Shengun o reconheceu como o famoso controlador de espadas de 10 estrelas da outra academia. Com o rosto sombreado de fúria, Su Ming se dirigiu ao ruivo e, com um golpe devastador que fez seu oponente cambalear, perguntou com raiva se foi ele quem machucou Ji Yao. Observando de uma distância segura, Yanzé estava cheio de admiração e esperança renovada. Ele comemorou, percebendo que com o poderoso Su Ming enfrentando o inimigo, ele poderia fornecer suporte à distância, dando-lhes uma chance real de vencer. Enquanto a batalha continuava, Yanzé foi subitamente envolvido por uma aura de cura verde, deixando-o surpreso. Ele e Ji Yao olharam ao redor se perguntando quem os estava curando. A fonte era Jian Yunqin, que se apresentou como colega de equipe de Su Ming e uma curandeira de almas. Ambos ficaram radiantes por ter o apoio de uma curandeira. No entanto, Jian Yunqin admitiu que ainda não estava familiarizada com suas novas habilidades de cura e precisaria de tempo. Isso deixou Ji Yao em conflito e irritada, pois se lembrou de Su Ming dizendo que não faria equipe, mas ele claramente havia encontrado uma colega de equipe agora. Yanzé pediu a Jian Yunqin que fosse rápida, expressando sua preocupação com Su Ming. Para sua surpresa, Jian Yunqin calmamente lhe disse para não se preocupar. Com total fé, ela simplesmente afirmou que Su Ming era muito forte. De volta ao seu duelo épico, Su Ming estava em um confronto feroz com Li Shengun. Li Shengun estava na defensiva, chocado que um mero controlador de espadas pudesse possuir um poder e habilidade tão esmagadores. Ele lutava para acompanhar, completamente surpreso com os movimentos avançados e imprevisíveis de Su Ming. O duelo entre Su Ming e Li Shengun começou ferozmente. O primeiro confronto deles foi tão poderoso que forçou ambos os lutadores a recuar. Impressionado, Li Shengun admitiu que a força de Su Ming como um desperto de 10 estrelas superou suas expectativas. Ele então o desafiou, querendo ver quem era mais forte, ele, o maníaco por lâminas de 10 estrelas da cidade de Wuyan,
ou Suming, um controlador de espadas da academia Xuanjin de baixo rank. Ao ouvir o nome, Suming percebeu que já tinha ouvido falar de Li Shenguan antes. Ele se lembrou que o homem era uma figura significativa em sua vida passada, embora nunca o tivesse encontrado. Surpreso por enfrentá-lo tão cedo, Suming não se intimidou e aceitou o desafio com um sorriso confiante. Ele avançou, ansioso para testar sua espada contra a lâmina de Li Shenguan. Suas armas se chocaram com uma força incrível. Em resposta, Li Shenguan liberou sua habilidade estocada voadora da lâmina de sangue, enviando projéteis de energia vermelha em direção a Suming. Suming ficou surpreso com a tática, mas as desviou habilmente com sua espada. No entanto, isso era um truque. Li Shenguan gritou que Suming havia caído em sua armadilha. A energia vermelha das lâminas desviadas girou ao redor de Suming, imobilizando. Li Shenguan explicou que a energia da lâmina podia prender um inimigo no lugar. Com Suming preso, Li Shenguan avançou para o golpe final, gritando para seu oponente morrer. Mas Suming não estava indefeso. Ele usou sua habilidade de controle de espada para lançar a espada de sua mão, encontrando o ataque de Li Shenguan em um enorme choque de energia que quebrou o feitiço imobilizador. Agora livre, Suming desviou facilmente de outro golpe do surpreso Li Shenguan. Com um sorriso confiante, Suming disse que era sua vez e chamou sua espada de volta telecineticamente. Vendo seu oponente temporariamente desarmado, Li Shenguan zombou, desafiando Suming a bloquear seu próximo ataque sem uma arma enquanto avançava. Mas a autoconfiança de Li Shenguan foi um erro. Enquanto a espada de Suming voava de volta, ela cortou seu peito, fazendo sangue jorrar e deixando ferido e furioso por ter sido superado. Implacável, Li Shenguan segurou sua arma e avançou mais uma vez, mas Suming estava em outro nível. Ele ativou sua habilidade de passo da sombra divina, seguida por uma técnica chamada 5 lâminas da sombra caótica. Com sua velocidade muito aumentada, ele se moveu sem esforço entre os golpes frenéticos de Li Shenguan, evitando graciosamente cada ataque. Li Shenguan ficou confuso, incapaz de entender como a velocidade de seu oponente havia aumentado tanto de repente. Antes que pudesse reagir, Suming apareceu atrás dele, oferecendo um pedido de desculpas calmo enquanto sua lâmina controlada telecineticamente voava pelo ar. Com um sorriso confiante, Suming declarou que sua espada havia retornado. Tendo terminado de se curar, Yan Ze, Ji Yao e Jian Yunqin correram para dar reforços. Yan Ze gritou para Suming aguentar, pois eles estavam chegando. Eles chegaram ao local apenas para serem parados por uma visão chocante. A batalha parecia ter terminado com Li Shenguan ajoelhado em derrota diante de um vitorioso Suming. O grupo ficou maravilhado, elogiando Suming por derrubar um oponente tão forte sozinho. Enquanto os amigos de Suming comemoravam, o perigo não havia passado. Atrás dele, Li Shenguan se levantou, seu corpo pulsando com uma energia vermelha escura. Jian Yunqin percebeu a ameaça e gritou para Suming tomar cuidado. Suming se virou exatamente quando Li Shenguan, acreditando ter uma abertura, avançou para um último ataque desesperado. Com um rugido furioso, ele balançou sua arma em um corte final brutal. Enquanto o ataque final de Li Shenguan descia, os amigos de Suming assistiam horrorizados. Yan Ze e Jian Yunqin ficaram chocados em silêncio enquanto uma aterrorizada Jiao gritava o nome de Suming. O ataque atingiu em cheio, ferindo Suming enquanto uma tempestade de lâminas de energia vermelha irrompia ao seu redor. Li havia liberado sua habilidade mais forte, a lâmina rápida da floresta tropical. A técnica criou um vórtice caótico de incontáveis cortes de energia vermelha que cercaram completamente Suming. Ferido, mas rindo, Li Qingguan recebeu triunfantemente seu oponente em sua formação de lâminas. Vendo Suming preso e ferido, Ji Yao entrou em pânico e tentou correr para ajudá-lo, mas Yan Zi rapidamente agarrou seu braço, segurando-a. Ele insistiu para que ela se acalmasse, avisando que se precipitar para a formação de lâminas mortal seria um sacrifício inútil. Ji Yao lutou contra o aperto dele, gritando que tinha que salvar Suming, mesmo que isso custasse sua própria vida. De repente, uma voz calma cortou o caos, dizendo a Ji Yao para escutar. Ela parou, chocada e confusa. A voz era de Suming, falando de dentro do vórtice furioso. Ele calmamente avisou seus amigos para não se aproximarem, sua compostura firme mesmo preso no ataque supremo de seu inimigo.